Fala aí galera, esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar sobre o MBTI e a personalidade de Jesus Cristo. Primeiramente, nós temos que falar que há muitas polêmicas em relação à análise da personalidade de uma figura como Jesus Cristo. Até porque é uma figura extremamente polêmica por estar relacionado com uma personalidade com tantas interpretações controversas. Muitas vezes, quando lemos os evangelhos, nós temos a convicção ali de que Jesus realmente existiu e a sua manifestação como personalidade. Por outro lado, que muitas religiões passam a falar, confundem a nossa cabeça a respeito da mensagem de Jesus. Porque vemos em Jesus uma personalidade acolhedora e vemos às vezes uma personalidade não tão acolhedora demonstrada por aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Fora algumas questões relacionadas à hipocrisia, dentro do contexto religioso, nós deixamos de ver aquela imagem de Jesus ser consagrada naqueles que dizem ser seus seguidores. Mas deixado algumas questões polêmicas de lado, vamos nos ater ao suficiente de conhecimento, até para que não nos prolonguemos somente nesse vídeo, para explicar o MBTI e algumas questões da personalidade da figura de Jesus. Uma questão interessante é que, apesar do ceticismo sobre a sua personalidade, algumas das provas, como por exemplo, os manuscritos encontrados a respeito dos evangelhos e de todos os livros que compõem a Bíblia, são muitas vezes considerados mais científicos do que muitas outras provas científicas da história. A Bíblia passa assim, então, ter mais embasamento do que muitas outras questões históricas que nós usamos, por exemplo, nos livros de história do ensino médio ou até mesmo academicamente. A figura de Jesus passa então a ser mais bem representada, mesmo através da sua composição cética, do que algumas outras questões históricas que têm muito menos evidências do que a própria figura de Jesus. Os próprios evangelhos, por serem 4 evangelhos, são um resumo de 4 visões diferentes de que 4 pessoas tiveram a respeito da presença de Jesus na Terra e das suas manifestações milagrosas daquele Messias que era esperado por judeus, ou seja, o Antigo Testamento. Sendo assim, nós temos referências suficientes a partir de 4 visões diferentes que se coincidem, ou seja, se convergem para um ponto em comum, e algumas pequenas diferenças com questão a alguns relatos que foram um pouco diferentes de um para o outro, mas se contrastam minimamente e se convergem muito mais por suas similaridades, trazendo assim uma noção quase precisa do que Jesus fez quando estava conosco. Mas, deixado também suas comprovações de lado, esse vídeo não é um vídeo nem sobre as suas comprovações históricas, nem mesmo sobre as suas polêmicas em questões religiosas atuais, mas é um vídeo sobre a figura de Jesus e a sua personalidade. Até porque estamos chegando no Natal e eu achei que seria legal trazer a figura de Jesus Cristo, mesmo que o dia 25 seja apenas um dia simbólico para a sua data, mas trazer aí algo que seria extremamente interessante, uma personalidade para a gente discutir, até para levantar temas extremamente interessantes sobre uma análise realmente mais minuciosa, mesmo que em primeira instância eu faça uma análise mais superficial. E superficial não pelo fato de que eu não tenha estudado detalhes para fazer análise, mas porque se eu fosse trazer todos os textos em um único vídeo, eu faria mais um vídeo muito longo. E eu estou tentando fazer vídeos um pouco mais compactos, com o intuito de trazer mais informação, mais precisa, mais condensada, de forma a trazer uma abrangência mais dinâmica para os temas que eu quero trazer daqui para frente. E não seria diferente, então, com um vídeo a respeito de Jesus. Então vamos lá, vamos fazer uma análise superficial da personalidade de Jesus. Uma questão interessante para a gente analisar é que muitas pessoas às vezes falam que Jesus era INFJ. E realmente INFJ traz aí algumas características interessantes da personalidade de Jesus. Mas vamos analisar algumas questões exatamente pelas funções ali. Em primeiro lugar, a personalidade de Jesus com certeza era uma personalidade introvertida, já que muitas vezes, quando ele se dava de frente para questões como os fariseus, ou era questionado pelos mestres das religiões da época, ele tinha que pensar 2 vezes no que ele ia falar. Até porque
em sua época, muitos dos mestres o questionavam justamente com o intuito de criar para eles armadilhas, para que nessas armadilhas ele fosse desmascarado e as pessoas perdessem a credibilidade nele ou fizessem uma pegadinha, fazendo com que ele contrariasse a lei de Moisés. Nesse sentido, nós vemos duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, Jesus era alguém introvertido o suficiente para que, ao ser pressionado em determinados contextos, ele fosse capaz de avaliar todas as hipóteses e decidir o que exatamente ele iria responder. Porque o próprio texto bíblico, através do testemunho, diz que ele pensava em algumas situações porque ele sabia, por exemplo, que os fariseus ou os mestres, religiosos da época criariam para ele algum tipo de armadilha, apostando que ele contrariasse a lei de Moisés no momento errado, já que em alguns momentos ele trazia realmente uma contrariedade à ideia de seguir a lei de Moisés à risca. Ele trazia a ideia de que a lei em si não era o mais importante, mas que a lei assegurasse o cumprimento de determinados comportamentos que permitisse que todo mundo vivesse em paz e comunhão. A questão é, Jesus veio mostrar que a gente não existia para a lei existia para a gente, para que trouxesse conforto de convivência entre as pessoas. E às vezes Jesus via nas pessoas uma utilização mal feita da lei, com o único propósito de julgar outras pessoas, como foi, por exemplo, no caso da adúltera, onde ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali foi extremamente abstrato, porque se ele pegasse e seguisse a lei à risca, ele aceitaria o apedrejamento da prostituta, e permitiria que isso acontecesse. Então Jesus ele teve que ser abstrato o suficiente e introspectivo o suficiente para corroborar essa questão pensando duas vezes, Porque, por exemplo, se a gente imagina que Jesus fosse uma NTJ, por exemplo, talvez ele poderia ter a mesma atitude, só que ele compraria um nível de briga muito maior, porque numa situação como essa, dificilmente alguém extrovertido teria calma o suficiente para pensar duas vezes no que ele iria falar, por exemplo. Jesus, mesmo diante de uma injustiça tamanha, ele pensou duas vezes, se conteve e pegou uma solução criativa para aquilo que ele via como problemático. E, sabendo que provavelmente todo mundo ali era pecador, não só por uma questão intuitiva ou provocativa, mas reconhecendo que através do comportamento das pessoas talvez não tivesse ninguém ali santo demais, ele pegou e corroborou com aquele comportamento vigente. Vale ressaltar que, analisando os 4 evangelhos, a gente vê sempre o comportamento de Jesus se manifestando dessa forma. E a gente vê também que provavelmente os fariseus, os mestres religiosos e boa parte da população da época talvez compreendesse ali uma concordância social onde a personalidade fosse SI ou SE dominante. Dessa forma, você tinha ali uma sociedade extremamente conservadora, onde provavelmente o SI dominante, principalmente nas questões religiosas, era extremamente forte, sendo assim quase impossível para Jesus trabalhar naquele contexto ali sem criar nenhum atrito. Sendo NI dominante, seria extremamente fácil para ele criar atritos fortíssimos com SI ou SE dominante. Isso porque vemos em muitos personagens bíblicos, às vezes não falando dos personagens bons, muitas vezes falando dos personagens ruins, a gente vê algumas pessoas que eram SI dominantes, sendo pessoas conservadoras, ou SE dominantes, sendo pessoas que já não se importavam com a lei ou usavam a lei a próprio favor, a próprio mérito, simplesmente para utilizar aquilo ali como respaldo de poder e agir sobre outras pessoas ganhando autoridade. E Jesus vem corroborar isso com criatividade e lógica. Por que criatividade e lógica? Porque por mais que ele não quisesse criar, ele queria trazer sentido. E para trazer sentido, ele precisava compreender o que estava acontecendo. E para defender as pessoas, ele precisava argumentar.
como, por exemplo, quando Jesus é colocado pelos mestres da lei contra a parede, porque ele faz uma cura no sábado, e o sábado, como dia sagrado, não poderia ser concebido cura. E ele é obrigado a argumentar por ter feito algo bom. Ou seja, ele argumenta contra os religiosos da época para falar, olha, eu estou fazendo algo certo, algo que é bom, se eu posso fazer algo sábado, posso fazer essa cura, não seria algo errado diante da lei religiosa. Mas os fariseus, mesmo vendo que ele se manifestou a favor do bem, a favor da lei de Deus, né, afirmou que ele estaria cometendo um crime contra Deus, ou que não poderia ser divino, já que alguém divino não trabalharia no sábado, respeitaria a lei de Deus, como se a lei fosse mais importante. E Jesus, como ele veio numa época que a lei só era utilizada para acusar, ele já quis corroborar tudo, quebrar toda a lei, porque a lei já tinha perdido o significado. Então ele passa a trazer uma simbologia de união do homem com Deus, sendo então um interventor e alguém que, sendo ungido por Deus, mas tendo vivido na carne, faz a ligação dos seres humanos com o ser divino. É por isso que muitas vezes, quando eu ouço falar que Jesus é um INFJ, eu fico me perguntando por quê. Por que as pessoas têm essa ideia, né? Quando, na verdade, as pessoas poderiam estudar sobre Jesus. Mas a questão é que é muito trabalhoso. Ler o Antigo Testamento, entender as referências que Jesus faz no Novo Testamento, estudar sobre Jesus e ter uma visão da personalidade. Então as pessoas acabam aderindo para o superficial. Imaginando que Jesus fosse um líder religioso, eles só têm essa visão de Jesus. Eles esquecem o fato de que Jesus confrontou com lógica os líderes religiosos. Ao invés de ser mais um líder, ele corroborou, usando lógica. Porque as pessoas associam, em algumas situações, a questão de ser INFJ também com uma questão de bondade. Se fosse assim, Hitler, por exemplo, não poderia ser considerado um INFJ. É claro que hoje, para quem segue e lê sobre a MBTI, já virou um clichê falar a respeito de Hitler ser um INFJ. Mas é importante ressaltar aqui porque Hitler foi uma das pessoas que mais utilizou o apelo social para construir uma grande adesão entre pessoas com um objetivo em comum, e principalmente um objetivo em comum ao que ele queria, né? Contrariando assim, na verdade, a lógica, porque os objetivos de Hitler nada tinham de realmente lógicos, eles eram apenas objetivos pessoais de alguém que queria se sentir um pouco confortável, um pouco engrandecido, um pouco enaltecido, e para isso enalteceu os outros. E para enaltecer os outros, discriminou os judeus e outras etnias. Assim, muitas vezes nós esquecemos que a personalidade INFJ muitas vezes não é uma personalidade apenas sentimental, mas é muito mais uma personalidade voltada para o apelo do contexto social do que uma personalidade voltada para as pessoas exatamente. Pensar que uma personalidade é voltada para as pessoas pode ter a ver com um contexto sentimental, um contexto de bem-estar, mas nem sempre é exatamente isso. Muitas vezes é simplesmente o apelo para construir em torno disso uma adesão. E às vezes essa adesão é feita de modo extremamente egoísta, como por exemplo o caso clichê de Hitler. Sendo assim, afirmar que Jesus era um líder religioso, na verdade, é meio estranho até, porque na verdade Jesus veio corroborar com a liderança religiosa vigente daquela época. Então Jesus não era um líder religioso, ele era apenas alguém que quis, através das pessoas, mostrar para eles a lógica de Jesus, mostrar para eles como Deus trabalhava na vida das pessoas e o que Deus era capaz de fazer, realizando assim então milagres e espalhando o Evangelho e as boas novas que ele trazia. E quando estudamos a Bíblia e os 4 Evangelhos, independente de acreditar se é um livro histórico ou não, independente de acreditar que Jesus é ou não Filho de Deus, acreditar que Jesus é ou não uma mitologia, nós temos a possibilidade de ver de forma suficiente a personalidade de Jesus e analisar através dela os fatos descritos e entender por que Jesus agia, como agia e respaldado no que ele agia. Algumas questões, por exemplo, que Jesus levanta, ele precisou estudar demais as antigas escrituras e compreender demais, mesmo sem ter estudado nas escolas da época.
Ou seja, Jesus, além de ser criativo para entender o significado da mensagem de Deus, ele era extremamente inteligente e dedicado, a ponto de ir nos detalhes para mostrar para os fariseus que eles estavam errados, trazendo assim uma visão quase científica por um tema, na verdade, extremamente complexo. Muitas pessoas, por preconceito, acabam deixando de olhar para o texto bíblico com alguma credibilidade, mas acabam pecando por seguirem aquilo que outras pessoas falam, sendo que ninguém deixa de fazer, por exemplo, uma faculdade de psicologia ou de engenharia porque alguém falou mal de algum texto psicológico ou da matemática, por exemplo. As pessoas vão buscar o conhecimento por elas mesmas. Mas quando se trata de religião, as pessoas acabam permitindo que outras pessoas criem uma influência tamanha tão grande que elas mesmas deixam de procurar e estudar para saber por conta própria e criar o próprio entendimento a respeito de temas tão complexos. A realidade é que estudar a Bíblia hoje ainda é uma coisa extremamente difícil. E mesmo grandes teólogos têm muitas dificuldades e muitas controvérsias e precisam ser muito inteligentes para chegar ao nível de compreensão que chegam. Então não dá para você resumir algo que qualquer pessoa fale para definir aquilo que Jesus significa. Ou seja, onde eu quero chegar? Pelo fato de Jesus ter estudado tanto, faria muito sentido que Jesus fosse INFJ, INTJ ou ISTJ. Mas se Jesus fosse ISTJ, ele seria muito mais conservador. Talvez ele trouxesse um domínio extremo da Bíblia, mas jamais tivesse entrado em algum mérito para corroborar. Mas ele não estava ligado somente aos fatos antigos. Ele estava ligado aos fatos futuros, aos fatos presentes, a uma questão criativa da interpretação. Isso porque, por exemplo, se Jesus fosse um ISTJ, com relação à questão da adúltera, por exemplo, ele teria agido muito mais parecido com o que um ENTJ falaria, por exemplo, que talvez comprasse algum nível de briga em relação àquela situação. O ISTJ também falaria: nossa, mas vocês têm todos os pecados, mas faria isso talvez de uma forma mais ríspida, talvez não tivesse paciência para explicar para as pessoas o seu ponto de vista. Com certeza também não faria as parábolas que Jesus faz. Durante os evangelhos, o personagem de Jesus cita várias parábolas, onde ele explicava por que os contextos do Antigo Testamento, por exemplo, não funcionariam para determinadas situações, trazendo assim uma nova visão, uma interpretação, mas sem corroborar totalmente com a lei, mas corroborando com a interpretação que as pessoas tinham da lei, fazendo assim com que as pessoas tivessem entendimento dos motivos por trás das leis dadas por Deus a Moisés. Ao invés de invalidar as leis, ele esclareceu as leis através de parábolas, que nada mais eram que metáforas e analogias feitas por Jesus às situações daquele momento, comparadas com ideias que ele tinha e visões que ele tinha a respeito do significado da lei entregue a Moisés. Sendo assim, ele tinha que ser criativo o suficiente para trazer essa interpretação. Dessa forma, ele não poderia ser um ISTJ, porque um ISTJ ia ficar muito mais focado no básico, e a criatividade ia escapar poucas às vezes, raras às vezes, simplesmente trazendo alguma ideia ou outra, não da forma como Jesus fazia, falando tantas e tantas parábolas para explicar contextos que as pessoas não entendiam, para trazer uma revolução espiritual para a época e trazer a mensagem grande e forte de Deus para aquelas pessoas. Por outro lado, um INFJ faltaria com lógica, já que a função de sentimento não tem como necessidade de explicar determinadas questões. E mesmo assim, apesar do INFJ ser visto como o mais espiritual do MBTI, é porque ele tem NI, que é a característica principal da espiritualidade, sendo como dominante, mais FE. A função de sentimento é importante para a questão da espiritualidade, mas não mais do que FI. Por outro lado, o INFP, que tem FI como primária e NE como secundária, também teria uma característica muito forte, que é FI, que é realmente importante, mas a N dele já seria NE, que seria não intuição introvertida, mas extrovertida, o que também não faria do INFP mais espiritual
do que o INFJ. Por outro lado, o INTJ ele tem NI, TE e FI. Claro que aí você pode falar, mas pô, a FI dele é inferior. Sim, mas a questão é, por que outros INTJs então não seriam tão espirituais e na verdade quase ateus? Porque a NI deles não chegaria a atingir a FI, que é justamente inferior, o que não aconteceu com Jesus. Por ele ser tão diferente, tão bem trabalhado, talvez boa parte da sua vida ele tenha tido NI como dominante e FI como secundário. Nossa, mas como isso é possível? É possível porque pessoas são diferentes. Ter NI, TE, FI e SE como funções organizadas exatamente dessa forma não acontece com todo mundo, com todo INTJ. Assim como muitas pessoas não têm as suas funções organizadas exatamente como o teste demonstra. Por isso, muitas vezes, não se identificam tanto com a sua personalidade assim, porque existem mais variáveis possíveis do que o MBTI costuma mostrar no básico. Sendo assim, Jesus provavelmente ele desenvolveu a sua NI e a sua FI posteriormente para que tivesse uma compreensão maior da espiritualidade e assim conseguisse traduzir isso através da sua TE e se respaldar na sua SE. Sendo assim, provavelmente, boa parte da sua vida, Jesus se desenvolveu na sua espiritualidade como sendo NI dominante e FI secundário, sendo TE terciário e SE inferior. Sendo assim, depois de um tempo, quando Jesus precisou explicar para as pessoas, talvez ele tenha se tornado NI dominante, ainda assim, e TE secundário e SE terciário, para que se respaldasse. Ou talvez ele tivesse uma mistura de TE com SE como um modo auxiliar, né? Sendo os dois ali duas funções secundárias juntas, para que ele pudesse ao mesmo tempo se explicar a sua visão e expressar o seu respaldo nos textos do Antigo Testamento. Ou seja, ele tinha que ter uma personalidade muito além do comum. Mas é assim exatamente como vemos as funções dele aparecer, de uma forma totalmente incomum, pois ele era criativo, mas ao mesmo tempo ele se respaldava em textos do Antigo Testamento para fazer a sua análise, ao mesmo tempo que ele usava a NI para fazer questões análogas, questões envolvendo parábolas, ele ao mesmo tempo usava a SE para se respaldar em textos do Antigo Testamento e expressar a sua ideia compatibilizando, mostrando que ele tinha consciência daquilo que era dito, mas ao mesmo tempo mostrando a TE dele que era lógica, a SE dele mostrando que ele tinha consciência, a NI fazendo comparações, né? E a FI trazendo ali uma compreensão espiritual dos acontecimentos. Uma explicação porque muitos INTJs não têm essa compreensão é justamente porque muitos INTJs não chegam a atingir a sua FI. Isso porque muitas pessoas não atingem a sua função terciária, não só em INTJs, mas pessoas de todas as personalidades. Dessa forma, muitas questões que Jesus conseguiu responder, porque desenvolveu a sua personalidade a esse nível, muitas outras pessoas não conseguiriam responder porque não chegariam realmente a esse nível. Você ter NI dominante e TE auxiliar e conseguir desenvolver isso bem já é difícil. Desenvolver a sua FI para ter maior contato com a espiritualidade e a SE para você se respaldar em tudo aquilo que você faz é ainda muito mais difícil. É por isso que a personalidade de Jesus é tão excêntrica, é tão diferente e mesmo numa época tão complicada, com conservadorismo e muitas vezes falso esse conservadorismo, ele conseguiu corroborar. E por corroborar tão fortemente, ele acabou sendo injustamente assassinado pelos políticos da época, já que a sua NI, expressada de alguma forma lógica, contrariou tanto o conservadorismo da época, que nesse sentido realmente era um conservadorismo ruim, não que conservadorismo em si seja ruim, mas naquela época ele era um conservadorismo moralista, apenas de discurso, aí não se tornava possível para Jesus manifestar a sua inteligência e a sua personalidade sem ser vítima de uma injustiça social. Mas aí você pode me perguntar, e por que Jesus não é INTP? Bem, INTP tem TI, NE,
SIFE. Essa é uma personalidade com uma organização completamente diferente. E eu vejo exatamente as funções de um INTJ sendo realmente funcionais na personalidade de Jesus. Uma personalidade INTP, com as funções como elas são, seria exatamente todas elas, de certa forma, opostas àquilo que Jesus utilizou. Mesmo que seriam personalidades que, para alguns contextos, sejam extremamente parecidas, no contexto de Jesus, foi completamente diferente. Isso porque o INTP, principalmente, além de uma questão teórica das funções, a gente pode ter uma explicação prática disso. O INTP ele tem o hábito de resolver um problema de cada vez. Ele se foca numa coisa e resolve aquilo criativamente. Jesus não. Jesus, quando ele chegou para as pessoas, ele estava preparado, ele já tinha todas as respostas. Perfeccionismo típico de 2 ou no máximo 3 personalidades, que são elas INTJ e ISTJ. E, em alguns sentidos, o apenas ESTJ teria o mesmo perfeccionismo. Dessa forma, como ele não poderia ser ISTJ nem ESTJ, só resta mesmo, mais uma vez, a personalidade INTJ. Isso porque o ESTJ seria ainda mais prático que o ISTJ. E o ISTJ seria extremamente prático também, no sentido de que ele seria conservador nas suas decisões. Mesmo que ele olhasse muitos detalhes, ele olharia de forma prática. E a verdade é que nós temos um ESTJ na Bíblia, que é justamente o Paulo. O personagem Paulo também foi contrariado com as ideias de Jesus e depois passou a entender é que ele passou a pregar. Dessa forma, temos novamente consolidado a personalidade de Jesus como sendo um INTJ. Mesmo que algumas pessoas não vejam religião ou até mesmo a Bíblia como algo lógico, a personalidade de Jesus é algo que apelou para a lógica o tempo todo para defender o seu ponto de vista. Ou seja, ele não aceitava o apelo social, muitas vezes até sentimental da época. Muitas vezes, alguns dos conservadores poderiam ser, por exemplo, ISFJ, tendo SI como função dominante e FE como expressão dessa função. E Jesus corroborou contra tudo isso. Muitos deles não eram ISTJ. Muitos deles eram conservadores, sendo SI dominante e FE, no sentido que eles apelavam para o contexto social, mesmo que talvez não fossem tão acolhedores, como algumas pessoas têm a visão de FE como sendo de uma personalidade acolhedora, eles eram FE no sentido de estarem unidos no mesmo contexto, no mesmo propósito, assim como Hitler também estava unido com algum propósito. Mesmo assim, sendo SI dominante e FE auxiliares, eram completamente diferentes. Justamente a característica ISFJ, que são as características SI e FE da personalidade de um SFJ, sendo características respectivamente dominante e auxiliar, que corroborariam totalmente com a personalidade de Jesus, sendo INTJ trazendo INI dominante e TE auxiliar. Seria um conflito total. Exatamente por isso, justificando assim até mesmo seu sacrifício. E digo ainda mais, se Jesus não fosse INTJ, fosse INFJ ou ISTJ, ele não teria corroborado tanto com as questões da época. Somente pelo fato dele ver um apelo social que é FE e não concordar com isso e trazer uma lógica que é TE e ser NI, ou seja, ser criativo, utilizar parábolas para ver além das leis conservadoras que são SI, é que ele criou um conflito tão grande e trouxe uma visão tão diferente daquilo que os fariseus tinham da época. E vendo os textos bíblicos, você mesmo, se ainda não estudou e passar a estudar, poderá enxergar que Jesus, através da sua análise, era o único que explicava de uma forma nunca vista antes contextos que os fariseus e os mestres religiosos da época não eram capazes de explicar. Então, é por isso que eu fico como sendo a personalidade de Jesus e INTJ. Você gostou desse vídeo? Se gostou, deixa um like e se inscreve no nosso canal. Se você gostou desse vídeo também, deixa aí nos comentários se você quer ou não uma parte 2 com uma análise mais detalhada daquilo que eu falei, trazendo os versículos e algumas ideias de porquê, de onde eu tirei determinadas conclusões
de por que ser assim a personalidade de Jesus. Então, se gostou, deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!